Chapo fez uma retrospectiva, né? Exatamente. Comece aí. Belíssimo trabalho. Aqui começamos com essa imagem, né, do time no acesso. E aí vamos à primeira... Eu separei numa linha do tempo das notícias do Náutico durante a temporada, né? O Náutico teve várias notícias. Eu peguei todas do NE45 e me chamou a atenção alguns detalhes, né? A gente teve meses com um número de notícias maior e eu me surpreendi que o maior é novembro. Porque é o que tem mais notícias relevantes, assim. Acho que é porque é muita contratação e tal, muita coisa assim, mas a gente podia comentar, né, em cima dessas notícias, para a gente... Uma coisa que eu citei muito aqui, que eu percebi também, e eu fiz questão de colocar, foi a quantidade de notícias falando que Paulo Sérgio estaria fora. É muita notícia. Muita notícia. Para no final ele ter a volta. Para no final, velho, você vai ver. É roteiro de filme. Mas vamos Começou com o Náutico tendo a quarta maior folha da série do Pernambucano, né? Atrás de Santa Cruz e Retrô. Atrás do Sport, óbvio, né? E eu acho que era atrás do Santa Cruz e do Retrô também. Isso esse ano já muda, né? A gente não vai entrar como a quarta, pelo contrário, vai entrar como a segunda. Né? A segunda... E assim, a distância é menor para a primeira agora. É porque o Sport eles estão tentando fingir que eles não vão ter que pagar esses caras que eles estão dispensando, aí eu não vou tentar quebrar o Sport tá fazendo... do Sport, não. Cara, o Sport tá fazendo um negócio que eu percebi com os estrangeiros, que é igual que o Náutico fez com os estrangeiros. Só com o estrangeiro não, com todo mundo, mas assim... Eu fosse eles, eu conversava com o Glauber antes, falava assim, deu certo contigo, porque não dá não, viu? Eu olhava a lista de recuperação judicial do Náutico e me perguntaria não entra na RJ do Sport, que já foi homologada, né, que já tá rolando, né? Não dá certo isso aí não, viu? Esse papinho de ficar empurrando o jogador não dá certo, não. Mas beleza. Aí a gente tem a primeira notícia, né? Já com o dia 2 de janeiro, já anunciando. Paulo Sérgio está fora dos 3 primeiros jogos. Mas essa aí foi lesão? Essa aí foi suspensão. Sim. Era lesão, ele teve outra suspensão depois. Me diz uma coisa, o meu microfone ele parou de funcionar. Tá funcionando. Não tá funcionando. Eu acabei de tirar ele. Eu tô tu não tem câmera nem microfone, velho. Calma, chato. Deixa eu terminar de falar, porra. Puta que pariu. Só o Ricardo Brasileiro mesmo pra poder dar ordem em tudo isso. Eu tô falando aqui pelo notebook. Dá pra participar do programa assim? Dá. Melhor até do que tava antes. Aparentemente o notebook tem um microfone melhor. Aí, ó, dia 6 de janeiro... falando. Tá tipo dia assim, 6 de janeiro, o Náutico anunciou Douglas Borges, mas ele já estava no time há 30 dias, eu acho. Acho que um pouco mais de 30 dias. Demorou para anunciar ele por conta de todo o escarcéu que teve, né? E é uma linha do tempo interessante, Douglas Borges, porque já ele sai. Vê, chegou. Durou muito, né? Chegou. É legal que, assim, olha a quinta notícia ali. Técnico do Náutico fala sobre vaias a Douglas Borges e pede calma à torcida. 10 dias depois dele ter sido anunciado, tá ligado? Ou seja, se confirmou, né? E o que o Náutico fez, Douglas Borges foi poupado, né? Mas o Náutico tinha feito um post anunciando um preparador de goleiros. No meio do pandemônio que foi Douglas Borges. E, velho, toda a crítica a Douglas Borges foi filtrada, foi condensada no post de anúncio de um preparador de goleiros. Aí foi muito bom, porque, porra, assim, foi um timing excelente. O Náutico saiu da Copinha, né, na segunda fase, perdendo para o Flamengo de Guarulhos, com um gol no final do jogo, tá ali embaixo. A Copinha vai começar, a gente vai ver esse ano como vai ser, né, a Copa São Paulo. Engraçado que ano passado a gente teve um goleiro problemático, esse ano de novo, né? Mas aí, pelo menos, tem uma diferença, que nessa época o Douglas Borges era o nome para ser o titular, né? Essa é a diferença principal. Tanto é que ele foi titular. Ele chegou e ele não tinha... Dentro do próprio Náutico tinha dúvida se ele deveria jogar no começo ou deveria ser o Ellerson, e ele foi bancado, né? Assim, colocaram ele mesmo sem ter tantas condições assim, para ver o quanto ele veio para ser titular. O técnico do Náutico... O Douglas Borges, só para falar sobre o Douglas Borges, acima de tudo, assim, foi uma inaptidão completa de Eduardo Granja, né? Porque não vamos
não vamos aqui falar apenas do caso de ter contratado o Douglas Borges, que claramente era um goleiro que ele não iria suprir a necessidade que o Náutico tinha para um goleiro titular. Foi a defesa passivo-agressivo, né, Atos? A forma que ele gerenciou todo o caso, ele criou um conceito interno que ele teria que defender o jogador. Na verdade, não precisaria. Se ele acreditava, ele era o único que acreditava nisso, que o goleiro teria condição de atuar no Náutico, era só ele esperar as atuações e o goleiro ia se estabilizar na posição, se assim acontecesse. Só que foi uma pedra cantada e nos 2 únicos jogos, né, que ele fez com a camisa do Náutico, ele falhou nos 2 jogos. Então, esse conceito que Eduardo Granja teve de precisar e defender o jogador, assim, foi uma das ideias, uma das piores ideias, como diria Cristóvão Chapo, é uma das piores ideias na triste história das piores ideias. Na triste e infame história. Na triste e infame história. Isso é uma fala do Independence Day, tá ligado? Não, é do Jurassic Park, pô. Tudo de Cristóvão vem de Jurassic Park e Independence Day. Essa é de Jurassic Park. Aí, a do Independence Day eu tenho um peixe maior para de Velozes e Furiosos também, viu? Velozes e Furiosos também. Essa é no Jurassic Park 2, quando eles têm a ideia de levar um T-Rex para o continente. Aí o cara diz, essa é a pior ideia. Na triste e infame história das piores ideias. Mas, enfim, Eduardo Granja saiu em defesa do jogador, sem necessidade, ele não precisava ter feito isso, e deu no que deu, e depois desse caso, vai amadurecendo uma perca de poder de Eduardo Granja feito no futebol do Náutico. Eu vejo que Eduardo Granja acabou se implodindo muito com o caso do Douglas Borges. Teve também a questão do Léo Couto, mas Douglas Borges foi o principal. E Douglas Borges, que no ano ele conseguiu levar um gol de pênalti, de cavadinha. Detalhe, ele ficou no meio. Então, assim, esse aí foi, além dos 2 frangos, isso aí ficou marcado aí no ano do goleiro. Isso aí, logo depois a gente teve a lesão de Souza e o anúncio da contratação de o Anderson, né? Depois o Náutico joga... já teve... Não, aí começou o Pernambucano. O Náutico joga mal e perde para o Central no Pernambucano. Eu acho que eu pulei o empate na estreia. Não tem, não. Era para ter um empate. O Náutico estreou também horroroso. Mas foi uma notícia marcante, né? Porque já começou mal. Aí o Náutico teve a primeira derrota contra o Central, dia 19. Foi a primeira derrota da temporada. Caramba, a gente sofreu com o goleiro no começo do ano, velho. Porque o gol que leva do Central também tem uma falhinha ali de Welleson, né? Olha que legal. O Welleson, o goleiro. Mas olha que interessante. Eu vou ficar calado. Hoje eu tava. Olha que interessante. Náutico oficializa Douglas Borges depois de um mês que ele já estava no clube. Dia 6. Dia 16, Marquinhos Santos pede para ter calma com as vaias. Dia 20, confirma o Welleson contra o Ceará. Pronto. Então, assim, a passagem de Douglas Borges foram 14 dias. Nem Marquinhos Santos teve calma, né? Não, nem Marquinhos Santos aguentou. Embaixo tem com contrato de produtividade, Fagner Alemão segue sem previsão de estreia. Essa é a primeira notícia de Fagner Alemão e uma das últimas, tá? Não vai ter muita coisa. A próxima já é definitiva. A próxima já é definitiva. Aí na estreia do Nordestão, o Náutico joga bem e vence Ceará nos aflitos. Esse foi o primeiro gancho de esperança da temporada do Náutico, né? Porque o Náutico ganhou do time de Série A, largou bem na Copa do Nordeste. Foi a marca desse primeiro semestre, né? As vitórias em time de Série A, né? Começa com essa contra o Ceará, vai ter a contra o Sport e a do Vitória, né? Que no final o Náutico acabou com mais vitórias na Série A do que o próprio Sport, né? Que jogou a competição. É muito louco isso. Com gol de Paulo Sérgio, o Náutico vence Santa Cruz em clássico do Pernambucano. Foi esse que teve o lance de Mezenga, né? A La Mano de Dios, não é? El hombro de Dios. Não foi La Mano, não. Patrick Allan faz o primeiro. E esse jogo, a torcida do Santa não engoliu até hoje, tá ligado? A torcida do Santa ficou revoltada, Chapo, comigo, porque eu falei sobre o jogo no podcast 45 também, né?
que a torcida do Santa, obviamente, vai acabar assistindo mais, porque era o clássico, né? Era o pós-jogo do clássico, então tinha muito torcedor do Santa lá, e eles ficaram com raiva porque eu disse que não tinha certeza que tinha batido na mão. Inclusive, Fred também acompanhou dessa minha opinião. Eu não tenho também, não. Veja, isso daí, na verdade, é algo didático. Eu tinha 2 pontos naquele dia sobre essa mão. A primeira é de dizer que não tenho certeza, porque não tem 100% de certeza que pegou na mão por causa da qualidade das imagens. Veja, na Série A, a gente vê casos que a qualidade da imagem do VAR ou da transmissão não dá certeza se pegou na mão, se a bola entrou ou não. A gente viu o jogo do Sport contra o Fortaleza, se não me engano, na Ilha do Retiro, onde uma bola, eles não conseguiram ter certeza se a bola tinha entrado ou não. Então, no fim, o Fortaleza foi rebaixado nessa. Exato, veja, um rebaixamento por causa de uma decisão de qualidade de imagem. Imagina no Pernambucano que o VAR é de uma categoria menor, né? Porque tem 3 Nem tinha tipos de VAR nesse momento aí. Nesse momento nem tinha VAR. Não tinha VAR, não? O VAR foi só na fase decisiva. Eu nem lembrava que não tinha VAR. Então é pior ainda. É pior ainda. E o meu ponto primeiro era esse, de saber que não é a impressão. A questão aqui, quando você vai para a imagem, não é a questão, eu tenho a impressão que foi. Meu irmão, impressão. Você pode ter a sua, posso ter a minha. Tem 100% de certeza? Você apostaria a sua casa que pegou na mão? Ninguém apostaria. Então, eu só quis dizer isso. E a outra coisa que eu falei era tirar a importância desse erro, ou não, porque era jogo de primeira fase, gente. Jogo de primeira fase em nada é a mesma coisa. Porque o que adianta, supostamente, o Náutico ter sido beneficiado, ganha uma bosta de um clássico, que a gente já ganha esse clássico há 6 anos seguidos que a gente ganha isso. Aí chega na final do Pernambucano, Chapa, num jogo contra o próprio Santa ou contra o próprio Sport, tem um erro de arbitragem que tira o título do Náutico. Aí compensou os dois, foi, não, pô, um suposto erro, uma decisão polêmica de arbitragem que decide o campeonato, beleza. Eu acho que vale a pena a gente debater, vale a pena dar visibilidade a isso. Agora, jogo de primeira fase, pô, pelo amor de Deus, pô. O Náutico quer ganhar de todo jeito ali. O Náutico quer ganhar. Não, mas assim, é um jogo que de fato, ó o lance. É assim, é porque quando toca no braço, dá muita impressão, Chapo. Mas tem outros ângulos que mostravam que poderia ter sido no peito também. Mas quando toca no Teve um pênalti no primeiro tempo pro Náutico, porra. Uma dúvida para a arbitragem. Se a bola bater, deixa eu pegar um prato. Aqui é a circunferência da bola, né? Se a bola bater aqui, parte no meu ombro e parte no meu braço, é mão? Veja, quem disse que foi mão não sabe responder essa pergunta. Uma pergunta técnica de arbitragem. Só acha porque o seu clube supostamente foi beneficiado ou prejudicado e dá opinião com base nisso. É o que a gente mais vê no futebol. Eu só acho que a reclamação de um erro de arbitragem, Chapo, ela é mais válida quando é algo grande e decisivo. Primeira fase de Pernambucano, meu irmão. Aguenta o Santa acabou em primeiro. O Santa acabou em primeiro, pô. Não mudou nada. Vai ganhar do teu Maguari, ganha do Vitória de Santo Antão e se classifica, pô. O que vale é as finais, pô. E nas finais ia ter VAR. Irmão. E eu acho que esse lance não vale, não voltaria, tá? Não voltaria, porque não vai porque ter devem estar achando que é isso aqui, ó. Aí sim, mas o lance não é esse. É porque esse ângulo dá essa impressão, né? Deixa eu ver se tem outra câmera. Rapidinho, Chapo, rapidinho. Olha isso aí. Ó. Isso aí, porra. Ó. Para, porra. Ó. Só um golpe, porra. Ó, dentro da área, velho. Onde Samuel Santos levou o pênalti, inclusive. Contra o Brusque. Ó. Detalhe que mesmo que tivesse fora da área, poderia ter sido pênalti também, viu? Se tivesse pela linha de fundo. Sim. O Pedro Vitor, né? Oh. Não, mas foi uma mudança que teve, agora não tem mais essa delimitação, não. É isso, pô. E os caras ficaram lá de pantinha. Não sei o que. Ah, para, pô. Oxi. Deixa eu ver se... Volta de novo a imagem do YouTube aí. Mas é aquela coisa, é pau na cabeça e doida, pô. Veja só, eu tô aqui tentando tirar o peso desse jogo, mas é porque eu tô olhando muito pelo lado do Náutico, né? Porque tu tá ganhando, pô. Se tu tivesse perdido 5 anos... 6 anos perdendo, pô. Meu irmão, pau no ombro e doida, porra. Tá doido, pô.
Aí depois teve a contratação do Muriel, né? Até teve gente comentando que achou que o Muriel tinha chegado depois, mas é porque ele vai estrear, acho que uns 20 dias depois, 15 dias. Ele demorou para chegar. Ele foi anunciado, acho que chegou uns 5 dias depois. Tem que anunciar para baixar a atenção, né? O clima estava pesado, tá ligado? Aí teve a rescisão de Douglas Borges no mesmo dia, né? Ou seja, o debate de Douglas Borges durou do dia 6 ao dia 30, e foi isso. E acabou, tá ligado? Teve todo o debate. Né? Porque Douglas Borges ele começa muito antes, pô. Porque ele chegou um mês antes do anúncio. Ele foi praticamente o último jogador a ser anunciado. Ficaram postergando o anúncio. Foi em novembro, pô. Outubro, acho que já tem a primeira especulação, João, no nome de Douglas Borges. Aquela reação toda aconteceu em outubro ainda, eu acho. Aqui é uma lesão de Luiz Paulo, né? Mas não era a lesão definitiva, né? A definitiva foi em maio. E a notícia triste que foi o falecimento de Beliato. Nosso zagueiro, capitão Beliato, tá ali em cima a foto dele, que faleceu em janeiro, né? Nos deixou aí em janeiro. A parte do falecimento deveria vir no final, feito o Oscar. Eu pensei nisso, mas com todo respeito, assim, não ia ter muita gente, não, de... Não morreu gente suficiente, não. Não, assim, torcedor, conselheiro, ex-diretor, não sei o que, mas jogador foi só Beliato e mais um. Então, Beliato que levantou a taça do título de 74. Quando acabar a homenagem. Agora, depois do só que eu tava vendo aqui. Só, Renato, 14 de outubro. 14 de outubro, a live do Timbucast de Douglas Borges. Outubro, e foi anunciado 6 de janeiro. Vê. Não, e eu sou puto com essa história que tentou meu colocar amigo na gente. Renato, se tu entrar nessa live aí, meu amigo, tem os 2 Renato participando. Meu amigo, tá diferente demais. Mas agora pode seguir. Vamos com o recado da Timbu Shop. Fala, galera do Timbucast. Tô aqui para mostrar a vocês esse novo lançamento que chegou na Timbu Shop. Camisa listrada tradicional, escudo em TPU, detalhes na manga e na gola, selo de oficial e na parte de trás temos o escudo de 1901. E essa camisa você encontra em todas as nossas lojas e também no nosso site oficial. O que é que vocês fazem agora? Vocês pegam aqui, ó, @TimbuShopOficial. Vocês podem seguir @TimbuShopOficial, a loja oficial do Náutico, para você sempre ficar por dentro das novidades. Camisa do Réveillon, esgotou tudo, velho. Esgotou tudo. Chegou a tua, Chapo? Ou os Correios em greve não... Ainda não. Então, ela tá no caminho, mas os Correios, infelizmente, lamentavelmente, estão atrapalhando esse processo. Vou aguardar. Siga aí, eu uso ela depois. Eu comemoro o ano novo chinês também, então eu vou usar ela no ano novo chinês. Vamos lá, fatos. Sequência. O Retrô quebrou a sequência positiva do Náutico, né? E venceu o Náutico pela primeira fase. Venceria de novo depois, né? E nesse jogo tem uma curiosidade, que é no mesmo dia, né, dia 2 de fevereiro, que é Mezenga defendendo o desempenho do Náutico e reclamando de críticas. Só querem falar mal. Nesse momento aí, Mezenga estava meio perturbadinho da cabeça. Acho que foi pouco antes disso que teve o falecimento da mãe dele, né? Acho que foi depois, foi pouco tempo depois. Eu acho que foi pouco tempo antes disso aí. Eu acho que ele já estava meio... não. Isso, mas foi isso. Eu acho que ele já estava meio... Não foi um momento bom para ele, não. Mas tem um negócio também nesse negócio de Mezenga, assim, não quero tirar a responsabilidade dele da bobagem que ele falou, mas pareceu muito de ser reprodução de um discurso interno. Estava no auge de Granja, criando o nós contra eles, tá? Mas que o Santos também sempre pegou muito esse lado de dizer, olha, lá a torcida são críticos, a imprensa são críticos e a gente vai ter que se fechar entre a gente para poder conseguir ganhar por nós. Estava no auge disso e eu acho que acabou reproduzindo essa fala de Mezenga. Aí depois teve Paulo Sérgio. Esse momento aqui, dia 3, a gente teve mais uma notícia de Paulo Sérgio, né? Ficando fora mais 2 semanas. E tinha um momento ruim de Mezenga, além do momento instável dele também com a imprensa, com a torcida. Então começou-se a ficar uma preocupação com relação ao ataque, né? Que a gente começou o ano confiante
mas foi ficando preocupante. E aí, no dia 4, Fagner Alemão sofreu a lesão do ligamento do joelho, e aí nunca mais teremos notícias dele. Foi a última vez que vimos ele e ele nunca mais voltou. Não dá para tu não ver ele na estreia do Pernambucano de 2026, não? Seria quase um ano depois. Consórcio Timbu apresenta detalhes da proposta no dia 13 de fevereiro. Já estavam projetando investimentos até a Série C, já estava aquela alegria, né? Nesse momento aí, a gente começou ali em fevereiro mal, né? Triste, complicado, lesão. No meio de fevereiro começou a esperança e no dia 15 se consolidou a esperança com a vitória contra o Sport, encerrando um tabu de toda hora tem um tabu, né? De 6 anos sem vencer na Ilha do Retiro, com 2 gols, um de Otussane, um de Igor Pereira. Igor Pereira é indicado ao Puskás, né? Se não foi, é um erro da FIFA, né? Um absurdo no tecido, velho. E no dia 19, o Náutico anunciou... Ainda bem que não foi. Prêmio individual. Não merecia. Merece Também não não, merecia, não. Merecia mesmo, não. Mas não, valia. O gol foi... Dia 19, o Náutico... Esse mês de fevereiro foi muito confuso, porque começou mal, deu uma retomada com a vitória contra o Sport, a chegada de uma proposta de SAF e tal. Aí... acertou Vinícius dia 19, então a torcida foi inflamando, e aí Náutico goleia o Santa Cruz de Natal e avança na Copa do Brasil. Náutico, aí começou a derrocada. Náutico perde pro decisão. Náutico leva 4-1 do CSA. Esse jogo do decisão foi ridículo, porque Marquinhos Santos puro, né? Marquinhos Santos na sua essência, o Náutico jogou pelo empate o tempo todo, que não fazia nenhum sentido, tá? E toma um gol no final de Bambam. Que detalhe, veja como as coisas são. O Náutico tá fora da Copa do Brasil por causa de um erro de arbitragem. Veja, é por isso que eu disse que não se deve tentar dar tanta importância para jogo de primeira fase. Se eu fosse dar a importância que a torcida do Santa deu para o gol de Mezenga, que eles acham irregular, o gol de Bambam, ele faz falta no jogador do Náutico. Foi. Só que a nossa raiva pelo Náutico ter perdido decisão foi tão grande, que ninguém parou para falar nisso. Mal se falou nisso, pô. Mal se falou nisso. Se tu quiser colocar aí, Chapo, só para registro, puxar esse gol, no lance, Bambam empurra o defensor do Náutico para poder fazer o gol. Deixa eu ver se eu acho. Se você puxar aí, porque a gente botou o lance de Mezenga, eu acho que vale o registro. Historicamente, o Timbucast nunca deu muito valor a erro de arbitragem. Olha que o Náutico já foi prejudicado muitas vezes. Não foi prejudicado. Não. Porque quando tem erro de arbitragem em Recife, e aí eu falo com a visão de quem está fora do Recife, se faz um carnaval muito grande, pô. Em erros, assim, quando é um erro, como tu falou, de uma decisão do campeonato, não sei o que lá, beleza. Mas, assim, primeira rodada do Brasileirão. Primeira rodada. E o Sport fez o que fez, pô. Cantou Madeira do Rosarinho. Peraí. E o jogo foi empate, né? Palmeiras e Sport foi empate. O Sport nem perdeu, né? Foi. Se eles soubessem no final, eles iam comemorar muito o empate. Foi um dos poucos pontos. Eles empataram com o vice-campeão, porra, em casa. Eles apanharam de todo mundo. Ali foi um dos grandes momentos do Sport. Eu acho que perdeu aquele jogo, né? Eu acho que foi 1-1. Empatou, foi 1-1. Eu acho que foi 1-1. Foi o gol de pênalti, foi o gol do empate, pô. Foi contra o São Paulo, pô. Contra o Palmeiras perdeu, pô. Rapaz, então foi o gol então foi o 2-1, né? Foi o gol da Mas vitória. a também era uma aposta fácil, né? Apostar que o Sport perdeu. Inclusive, eu acho o meme, o Sport perdeu foi muito bom. Isso começou com um cara que falou com o outro na rua, né? O Sport perdeu foi, aí o cara ficou puto. Daí em diante... Cadê o gol? Deixa eu achar aqui. Nossa, Tá aí, pô. Tirando a camisa. Voltar um pouquinho. Aqui, Veja que ele vai empurrar o defensor do Náutico. o quê? Não, pode passar. foi o gol do lateral. Latereio. Ele vai empurrar. O que o Náutico toma de gol de latereio também, historicamente, é uma brincadeira. Viu? Cobrança de lateral, bola lá dentro, desvio! Vai ter uma câmera que vai melhorar, eu acho. Qual o jogador do Náutico lá pedindo a falta? Ei, irmão, peraí. E olha o físico do camarada, velho. Olha a pancinha, velho. Olha a bicho comemorou pancinha. 4 vezes. Pô.
Olha lá, tem uma porra, velho. Ele pulou com os dois braços, pô. O desvio para trás, o Meu Muriel irmão. não conseguiu pegar. E ela foi cochilar. Ó, no primeira fundo comemoração. da Tirou a rede. camisa, uma comemoração. Fez a dança, 2 comemorações. Camisa Pulou, número 19 com 3 uma comemorações. bola de Depois ele lado. faz um move, 4 comemorações, pô, no mesmo gol. Bambam saiu Ali, né? comemorando, fazendo a dança. Na cobrança de lateral, jogando essa bola dentro da grande Ele Outra só coisa, eu vou- desvio. tem eu vou uma dizer imagem que alguém pegou atrás do gol, que é mais flagrante ainda, Chá, porque claramente ele só cabeceia porque ele tira o jogador do Náutico pra frente. Não teria como a Vou bola dizer, pegar nele. Esse vídeo me fez pensar outra coisa. Que saudade de Rembrandt. Mas vamos lá. Vamos lá. Aí, 27, o Náutico anuncia. Depois dessa sequência muito ruim aqui, né? Decisão e CSA, o Náutico anuncia Carlinhos. Isso porque você estava falando muito da zaga do Náutico também, né? Então, essa aqui é uma resposta à situação que o Náutico estava ali nesse momento. Que a zaga do Náutico era Léo Couto e Ryan, pô. Aí Carlinhos chegou e, assim, ao final da temporada se tornou o melhor jogador, no mínimo o melhor zagueiro, né? Mas talvez E se o melhor você jogador da pegar- temporada. A gente já tá chegando perto da estreia na Série B, né? Na Série C, né? Já. Sim. Se você puxar a escalação do Náutico contra o Itabaiana, vocês vão ter, assim, Pega agora. dor de cabeça retroativa. Aí o Náutico recebeu oficialmente a proposta da SAF, teve aquele negócio todo de Cafu, 1 bilhão, tudo aquele negócio que depois se mostrou diferente, né? E aí, dia 3, fecha a sequência desastrosa do Náutico. Eu acho que não se mostrou diferente, Chapo. Eu acho que se passou a ter um entendimento do que realmente sempre foi. Porque até hoje... Não se mostrou diferente, não. Ela era aquilo ali mesmo. A SAF até hoje ainda trabalha com divulgação na geração de receita, sabe? Agora mesmo escutei uma do Fluminense, né? Que se fala em não sei, 6 bilhões, é a mesma coisa. Dinheiro vivo, meu amigo. Não é os 6 bilhões de dinheiro vivo, não. É geração de receita futura. Aí o Náutico perdeu para o Retrô, foi eliminado dia 3, o que foi uma catástrofe, né? E logo depois disso, saiu Souza e Giovani do Náutico, os dois foram embora. Depois teve a confirmação da fratura de Paulo Sérgio, mais uma notícia de Paulo Sérgio deixando, né? Chapo, só para não passar batido, detalhe nesse... Para mim é um momento, é o pior momento do Náutico na temporada, tá? Essa eliminação pro Retrô. Calma que ainda vem a estreia contra o Itabaiana, né? Mas Essa sequência de jogos foi muito ruim. Não, eu não tô falando que esse não. Mas tem Esse é o pior momento. Tem o Vitória no meio. Tem o Vitória no meio. Aí o Náutico perde do Retrô, é um jogo na segunda-feira. Esse jogo teve elementos assim desastrosos. Uma segunda-feira de carnaval, teve elementos desastrosos assim para a gestão, porque teve problema na irrigação do gramado, da drenagem do gramado. Parece que não ligaram, tinha chovido muito 2 dias antes, no sábado de carnaval, tinha chovido muito, foi no domingo, uma coisa assim. E não ligaram a drenagem. Acabou que esse jogo, apesar de não ter chovido na hora do jogo, esse jogo é disputado, principalmente no segundo tempo, no lamaçal puro. Sim, uma vergonha o Náutico ter jogado uma decisão no gramado, numa condição dessa, sem necessidade. E após esse jogo, o nosso querido Marquinhos Santos teria dito a seguinte declaração no vestiário após o Náutico ter sido eliminado: a gente perdeu porque Deus quis assim. Que situação, entregou para Deus literalmente, né? E talvez não seja a pior fala de Marquinhos Santos, né? No jogo do Itabaiana ele tem uma muito ruim também. Não, a do jogo do Itabaiana ele é demitido por causa da fala. E tinha que ser mesmo. Podia apagar tudo, mas só por aquela fala ele tem que ser demitido. Detalhe, segundo a gente conseguiu acompanhar nos bastidores desse jogo do Retrô, Marquinhos Santos era para ter sido demitido aí. Só não foi demitido aí por causa que no ano passado o Náutico demitiu o Alan Al e ficou sem treinador para disputar a final do Pernambucano. Foi quando chegou Mazola, todo mundo lembra aquilo que aconteceu. Teve que contratar Mazola às pressas. Eu acho que Mazola só veio para o Náutico por causa da necessidade de botar um treinador na final do Pernambucano.
Uma final que já estava perdida, né? O Náutico tinha perdido no jogo por 2-0. O segundo jogo meio que foi protocolar. E não queria fazer a mesma coisa num jogo tão importante na questão financeira que seria o jogo do Vitória. Acho que pesou também a questão do modelo de jogo, né? Marquinhos Santos joga reativo, costumava fazer bons ferrolhos, já tinha vencido 2 times de Série A, né? Apesar de ser em contextos diferentes, contra o Ceará, o Náutico tinha saído para o jogo, né? Tinha jogado bem. Contra o Sport foi retranca mesmo, mas o Náutico também venceu a partida e ele ficou muito por causa do jogo do Vitória, que ele acabou ganhando, né? Foi um momento que o Náutico estava assim, o torcedor estava descrente total no Náutico. Eu jamais imaginaria que o Náutico pudesse eliminar o Vitória e acabou com o futebol tem dessas coisas, né? Mesmo no pior momento do clube, pegou um time de Série A e eliminou dentro do Barradão. E Chape trouxe aí, o Vitória não estava sem perder há muito tempo. Sim, o Náutico quebrou a invencibilidade de 22 jogos, né? Foi E surpreendente. esse jogo, ele encaminhou a saída de Carpini, porque começa a crise de Carpini, começa nesse jogo, tá? Que vai terminar quando o Carpini é eliminado para o Confiança pela Copa do Nordeste, pela semifinal da Copa do Nordeste. Carpini aí, disse que o Náutico era muito melhor que o Boston River, que era o adversário do Bahia na Libertadores. E o Carpini estava correto. Ah, lógico, pô, pelo amor de Deus. Mas deu uma confusão do caramba. Inclusive, o Vitória é um freguês recente, muito grande. O Náutico não perde do Vitória há muito tempo, pô. Não só lá e cá. Inclusive, na pior fase do Náutico é quando o Náutico faz uma virada histórica em cima do Vitória, tá? O Vitória é o único time do G7 do Nordeste que o Náutico tem mais vitórias do que derrotas, no confronto Náutico e Vitória. Não, e ele ultrapassou... Ceará e Fortaleza também, pô. Não. Deixa eu um que está empatado. Tem um que está empatado e o Vitória passou. Só Ceará se passou agora. Só Fortaleza se passou. Passou agora. O Fortaleza acabou de passar, porque nos últimos 10 confrontos. Tem uma sequência muito grande com a gente. Pô. Não, recente, né? Porque se você pegar 5 anos atrás, o Náutico era na frente. Só que agora faz 5 anos que o Fortaleza virou o Barcelona e o Náutico virou o mas o engraçado é que foi num momento de muita baixa do Náutico, Série C, né? E do Vitória na Série A, que o Náutico consegue passar o Vitória. O engraçado é isso. E o Ceará, a mesma coisa também. O Ceará, a mesma coisa também, pelo histórico recente. Há 5 anos não era assim. Num momento de baixa do Náutico, o Náutico consegue fazer essa virada histórica contra o Vitória. Mas a distância do Náutico para o Vitória é grande, viu? É uns 5 ou 6 jogos. Não, passou agora, pô. Passou nesse jogo. Não, pô. Já era 5. Já era 5, assim. Em 2024 era 5. Agora deve ser 6. Tu tá vendo aí? Eu tô vendo aqui, pô. Discute isso comigo, não, por favor. Agora, não precisa ficar 3 clubes e não era, pô. Não, peraí, calma. É porque eu tenho dados de até 2022, 2023. Então, eu acabo me perdendo nisso, porque o Náutico, nos últimos 3 anos... Até quando? Não, dados. Nos últimos 3 anos, o Náutico perdeu umas 4 vezes pro Ceará, pro Fortaleza, então isso aí mudou. Mas até pouco tempo atrás não era assim. Inclusive, quem tá chegando é o Botafogo da Paraíba, que, assim, há 10 anos, a distância era colossal, pô. Era tipo, o Náutico tinha quase o triplo de vitórias. Só que aí, nos últimos jogos, o Botafogo ganhou muito do Náutico, né? E aí começou a se tornar uma disputa mais aceitável. É porque eu não sei qual é o dado que Chapo tá pegando aí, né? O dado é quem faz mais gols vence. Não, porra, que dado, pô? Tá contando apenas jogos oficiais, não tá contando amistoso. Não. Veja, jogo oficial é amistoso, e amistoso é a mesma coisa, tá? Quem tira amistoso de jogo oficial é um imbecil. Você pode tirar jogo treino, que aí jogo treino de fato não é um jogo oficial. Mas amistoso e jogo oficial é a mesma coisa, pô. Todo amistoso é um jogo oficial. Porque se eu estiver muito enganado, acho que no acompanhamento que Cássio Zirpoli faz, o Náutico passou nesse jogo, o Vitória. Não. Cássio conta os amistosos, inclusive, tá? Porque amistoso é jogo oficial.
Não tem como você fazer uma contagem sem amistoso, pô. Não faz sentido isso. Se você tirar os amistosos de Náutico Esporte, por exemplo, cai pra cacete a estatística, pô. Porque os 20 primeiros jogos do Náutico, 15 foram contra o Sport, pô. Só tinha os dois, tá ligado? Ficava jogando um contra o outro. Tem um negócio que eu vou estudar depois um dia. Atos jogou aí essa carta de Cássio, mas não foi não, tá? O próprio Cássio fala isso. São 56 jogos total de vitória em Náutico, 22 vitórias do Náutico, 17 empates e 17 vitórias do Vitória. Isso está desatualizado. Essa vitória aí é a que abre 6 de vantagem. Essa daí, tá? Isso aí provavelmente está desatualizado. Confere a data aí. Não, pô, é a matéria do jogo. Ah, então beleza. Então Cássio não conta algum jogo que eu conto. Mas aí talvez seja... Sabe por quê? Porque talvez ele não conte... Depois eu queria ver... Quando eu divulgar um negócio que eu vou fazer aqui, eu queria ver com ele isso, inclusive. É porque ele não conta alguns jogos que tem... Do Náutico, ele não conta alguns jogos. Pernambucano. Ele segue aquele historiador pernambucano que faleceu. Qual o nome dele? Celso Cordeiro. Celso Cordeiro. É porque junto com ele trabalhava Luci. É outro cara que virou herdeiro dele, né? Celso Cordeiro, inclusive. Mas tem uns jogos lá que estão sem placar, não sei o quê, mas eu sei quem ganhou. Eu não sei o placar, mas eu sei quem ganhou. E não sei se ele conta isso, então depois eu vou ver isso aí. Mas é isso. O Náutico está bem à frente do Vitória. Vamos lá. Grupo de conselheiros protocola requerimento para a construção da SAF Náutico com ações do clube, que era aquela SAF do nosso amigo Roberto Selva, e quem se envolveu muito foi Keller, né? Que, inclusive, Keller é um plot twist da temporada também, né? Porque, assim, ele é chato, e isso é inegável, é um cara muito complexo, muito de difícil trato, porém, ele sabe muito de SAF, viu? Tem que respeitar esse ponto. Ele sabe de negócios, dessa parada de empresas, um comprando a outra, o que acaba virando entender de SAF também. E aí, velho, e aí, assim, é isso, né? O cara é chato, beleza, mas sobre o assunto ele sabe. Então... Ele chegou, veja só, ele pautou o futebol pernambucano, tá? A expressão que eu utilizei lá no 45, que muita gente repete hoje, vem de Rodrigo Keller, que é a expressão dinheiro novo, que é o que vale. Eu acho que essa expressão, veja, a expressão por si só, Chapo, ela ajudou muito a gente tirar da frente esse marketing que as SAFs usam de divulgar 1 bilhão, 2 bilhões, 500 milhões. Dinheiro novo, meu amigo. Tem quanto? Eu não sei quanto tem não. Então, beleza, não tem nada. Ou tem pouco. Dinheiro novo é o que eu vou usar a partir de agora. Se o Náutico receber uma proposta de SAF, eu vou querer saber o seguinte. Eu não me interessa quanto vocês vão gerar de receita futura. Eu quero saber de dinheiro novo. Tem quanto é de dinheiro novo? Porque essa receita futura poderia até ser aceitável desde que você tivesse assim. Se eu não conseguir, eu boto no meu bolso. Aí, beleza. Aí eu acho justo. Acho uma negociação justa. Chapo, quem entende um pouquinho de contabilidade sabe que a contabilidade ela tem uma capacidade criativa de você nunca precisar colocar do bolso. Por exemplo, vamos pegar o Santa Cruz de exemplo. O Santa Cruz tem obrigação... Discutindo contabilidade é igual eu discutindo a história do Náutico. Inclusive argumentos muito parecidos. Passou 15 anos estudando. Os números sobre... a gente passou o mesmo tempo estudando, inclusive. Só que eu fui freelancer. Né? Eu também. Desculpa. Cássio repete um negócio do 45, que toda vez que eu estou assistindo um programa, eu fico com horticária quando eu escuto ele falando isso. O Santa, por exemplo, tem que colocar 36 milhões de receita esse ano, pelo contrato que eles fizeram da SAF. Aí Cássio sempre repete. Se ficar em 25, eles vão ter que colocar uns do bolso. Depois dessa fungada aí, se eles fizerem 25, eles vão ter que colocar uns do bolso. Gente, a contabilidade permite você ser criativo ao ponto de não necessariamente chegar correndo para botar uns do bolso, porra. Meu irmão, você faz um dinheiro indo e voltando e já bate a receita, porra. Você diz, eu vou contabilizar, eu vou integralizar o dinheiro que eu vou comprar do CT, do terreno, aí já bota
10 milhões que vai custar o terreno, pronto, já bate os 36 milhões. Ou se não, sei lá, compra um jogador para base e diz que o jogador custou 5 milhões. Pronto, acabou, já bateu. É um dinheiro indo, um dinheiro voltando. Ou senão, sei lá, velho, vai jogar na Arena Pernambuco e os custos da Arena Pernambuco vai ser 300 mil todo jogo. Isso vai inflando o ano do clube, que pode ter certeza que a SAF vai bater os 36 milhões sem precisar botar R$1 do A 777 foi isso, né, Patos? Fizeram muito isso. Tinha uma folha completamente inflacionada. Eles pagavam muito em jogador, assim, questionável. O Botafogo agora vendendo Carlos Alberto ao Sport por 15 milhões, 40%, pô. E o negócio do Nottingham Forest? Que eles vendem o cara no outro dia, Cuiabano. Eles venderam o Cuiabano, no outro dia ele estava aqui de novo emprestado. Ele foi, viajou para a Inglaterra, foi anunciado e voltou. Ele falou que realizou um sonho de jogar na Europa. Perfeito, João. Esse exemplo eu acho que foi o que eu tentei buscar e não consegui achar. Você vende um jogador, na mesma hora o jogador volta, você infla o número daquele ano e bate a meta, porra. É a mesma coisa, pô. Vai, vamos lá, vamos seguir. Grupo de conselheiros, né? Que foi um assunto interessante ali no final, que já foi naquela fase a gente, no meio do turbilhão ali da SAF. Aí vem o anúncio de Caio Vitor, chegou a 16 contratações no ano. Aí tem as contratações, né? O Elson, Muriel, Douglas Borges. Eu coloquei esse quadro aí até para a gente ter uma noção. Em 2 de abril, o Náutico chegou a 16 contratações. E dá para a gente analisar um pouco. Já tinha 2 indo embora, né? Giovani e Douglas Borges. Já dava para a gente analisar um pouco em comparação à temporada atual, né? Se bem que agora é Série B, né? A gente já tem 12. É outro nível, né? Agora a gente já tem 12. Já tem 12, né? Então já tem. A gente, nesse momento aí, a gente tinha 16, só que era 2 de março, né? A gente chegou ao 16º. E aí o Náutico contratou mais, né? Em dia 3, o Náutico contratou Marco Antônio e João Mastro e dispensou Léo Coutro e emprestou Souza para Londrina, não foi? Acho que foi para Londrina. Ou Maringá. Foi Londrina ou Maringá? Londrina, né? Foi Londrina. Aí, outro Sânia saiu para o Criciúma, que foi também uma celeuma, né? Um momento meio conturbado. Discussão. Ele ainda não. Joaquim Esse Samuel do Sânia da foto aí, ele ainda não sabe, mas ele vai voltar ainda esse ano. Ele saiu, confusão, briga, tapa, daqui a pouco ele tá de volta de novo. Aí Kelvin chegou pro Náutico, sendo a 19ª contratação, né? E o Náutico sofreu virada e perdeu pro Itabaiana no dia 13. Vamos ao time. Ocasionando a demissão de Marquinhos Santos no dia 14. Vamos ao time. Muriel. O Náutico jogou com 3 zagueiros nesse jogo. Muriel, Buiú, Felipe Santana, Ryan e Carlinhos. Luiz Paulo na esquerda. Auremio, Anderson, Patrick Alain, Vinícius e Hélio Bosch. Esse foi o time. Eu acho que a parte mais complexa aí é o posicionamento em campo. E detalhe que Marquinhos Santos, se ele fica calado, possivelmente ele não tinha caído, tá? Ele foi para aquela coletiva, né, que uma equipe de comunicação do Náutico faz uma fala improvisada ali, né? Coloca aquele banner atrás, né? Qual o nome técnico daquilo ali? Backdrop. Backdrop, e aí faz umas perguntas ali. Pergunta da casa mesmo, ele conseguiu se complicar com uma pergunta feita pela própria assessoria de imprensa. Nem foi uma questão né? Não. Ele deu a célebre declaração que, historicamente, o Náutico sempre perde na estreia da Série C. E isso, assim, se não foi 90%, mas, para não exagerar, 50% da decisão da saída de Marquinhos foi essa declaração. Essa aí gerou um facepalm, tá ligado? Essa aí gerou um puta que... Aí fodeu. Irmão, e que história é essa do Náutico na Série C que esse cara tava olhando, velho? Ele contou o quê? Tipo, ele pegou 2, 3 jogos que tem de estreia, não. 4 estreias, pô. O Náutico estreou 4 vezes até esse jogo aí. Essa declaração me lembrou uma que, apesar de que eu entendo mais, me lembrou uma declaração de Rodolfo Moreira.
que eu entendo mais a de Rodolfo Moreira. Pode ser até uma declaração melhor a de Rodolfo, mas ele não poderia ter falado isso publicamente. Que foi quando o Rodolfo disse que, historicamente, o Náutico nunca sobe no primeiro ano, quando cai. Eu acho que isso é uma informação válida para uso interno, mas eu achei muito infeliz quando o Rodolfo falou isso. Disse, o Náutico... Isso foi já ponderando aquele ano de 2023, que foi muito ruim, né? Que o Náutico não consegue o acesso. Historicamente, o Náutico não consegue um acesso no primeiro ano, tal. Sempre é muito ruim esse tipo de declaração. Inclusive, ele tá até enganado, porque o Náutico estreou ganhando em 99. Do Unibol, se eu não me engano. Então, ele falou que não foi desde lá, pô. Aí ele falou, faz não sei quantos anos, só que o Náutico não jogou. Não, mas porque depois jogou... 18, porra. Depois jogou mais 3. É esse o absurdo. Declaração, viu? Essa declaração dele, ele pegou o ônibus pela cor. Durante essa semana... Alguém deu esse bizu pra ele, viu? Não, saiu matéria. Saiu matéria, exatamente. Saiu matéria, ele pegou o ônibus pela cor. Deve ter sido matéria de João Grilo, alguma coisa do tipo. Ele pegou o ônibus pela cor e embarcou nessa. Vamos lá. Náutico acerta retorno de Hélio dos Anjos, dia 15, um dia depois da saída de... Pronto. A parte nebulosa acabou. Mais ou menos, viu? Calma aí. Acabou, primeiro que logo depois tem Cook aí, né? No dia 21. Sim, pô, no campo. Não, beleza. Não tem nada a ver. Mas vai ter ainda... vai ter uns momentos nebulosos ainda. Calma aí. Até o quadrangular. Inclusive, vai ter... Você vai ver que vai ter. Tem um começo de Hélio dos Anjos que é difícil. Aí, consórcio Timbu sinaliza a desistência. Isso aí já foi também um pouco nebuloso, né? Também meio ficou... Porque largou a gente, né? A gente tava com muita gente com esperança, de repente largou. E o povo foi ver... Vamos ser honestos também. Tem muito liso nessa foto aí. Viu? É um consórciozinho cheio de liso. Aí, o Náutico saiu na frente, soltou uma virada do São Paulo na Copa do Brasil. E na volta a gente teve Marco Antônio e, mais uma vez, Paulo Sérgio fora contra o Confiança. Aí Vinícius passou por cirurgia também. Começou mais um momento ruim, ó. Paulo Sérgio fora de novo. Vinícius fora. Protesto na sede pichada. Pedindo saída de Granja e de Becker. Aí Cook recebeu alta dia 9. Luiz Paulo rompe ligamento. Paulo Sérgio sobre nova lesão. E aí começou pedido de impugnação, pedido de punição por causa de negócio de pro-democracia. Então, assim, esse começo de maio aí foi muito conturbado no Náutico também, viu? Já era Hélio dos Anjos. Teve jogos aí nesse meio que o Náutico não ganhou também. Foi muito conturbado. Botafogo da Paraíba, Brusque e perde do CSA fora. Então, exatamente. Esse momento aí, esses 15 dias de maio, tava ruim. Não, mas calma. Peraí, eu tô entendendo o que o Chapo tá dizendo e eu vou concordar com ele. Até a parada da Copa, a gente, assim, foi passageiro da agonia. Não por causa de que o trabalho de Hélio não estava dando certo. Não se tratava disso. Porque teve um aumento de problemas dentro do elenco. Teve jogadores estourando. Chegou a se pensar, eita, será que o que Hélio está fazendo é correto? Que os jogadores estão estourando? Eu lembro que eu tinha a opinião do seguinte, veja. É melhor isso porque o que a gente estava fazendo sem acelerar muito os jogadores estava dando muito errado. Mas esse momento aí, a gente tava assim, sabe aquele cachorro do meme, tipo, Hélio sabe o que tá fazendo, pô, calma aí. Faustão, tá ligado? Faustão. Não, Hélio sabe, e atrás... Não, veja, Chapo, eu acho que era pior que isso, Chapo. Eu estava completamente desesperado nessa época. De novo, não era por causa de uma questão de incapacidade do treinador. Isso a gente acreditava. Era questão de pontuação mesmo. Pontuação de falta de jogadores no elenco. Não, o Hélio teve eu até esqueci de perguntar isso para o filho dele, como é? Guilherme, lá no dia da entrevista. Que era uma coisa que eu tinha em mente de perguntar. Se eles tiveram o receio de não dar tempo de fazer as mudanças físicas que eles estavam querendo fazer. Porque eles essa fase aí foi a fase que eles começaram a forçar mais a parte física. E aí era um jogador estourando. Podia dar merda, tá ligado? Tu pode até me ajudar aí pegando a tabela. Mas esses dois jogos chaves, tem um jogo que me desespera completo, é quando o Náutico perde do CSA por causa de uma expulsão. O jogo estava 1-1, o Náutico estava melhor em campo e Marco Antônio é expulso. Aí Luiz Paulo
falha no gol, não sei se foi o primeiro ou o segundo gol, mas foi o jogo que o Luiz Paulo falhou e foi sacado do time. Nesse momento, assim, seria um ponto que daria uma estabilidade muito grande, porque eu fazia uma conta na cabeça que até a suposta, entre aspas, parada da Copa, o Náutico teria que fazer uma quantidade de pontos, acho que era 12 pontos que eu tinha imaginado que o Náutico teria que fazer para poder, quando voltasse a sequência de jogos, tá na briga. E aí o Náutico consegue, numa vitória fora de casa, que agora vocês vão me ajudar a lembrar. Ipiranga, É 4x0. Ipiranga, 4x0. Mas aí o Náutico já tinha ganho alguns jogos já. Já tinha ganho confiança. Mas presta atenção, olha os blocos do Náutico no campeonato. O Náutico começou perdendo para o Itabaiana, aí Marquinhos Santos saiu. Aí o Náutico empatou com o Botafogo em casa, perdeu para o CSA fora, empatou com o Brusque em casa e ganhou do Confiança. Essa aqui foi a vitória, a primeira. Quinto Não, jogo. essa aí tá de boa. Essa aí tá de boa. E aí vai ganha começar do o Ipiranga, e aí ganha do Ipiranga de lá 4x0. E aí você falou, agora vai engrenar. Só que aí perde Aí perde os aflitos, né? Mas perde aí jogando perde a bem. confiança. Mas perde jogando bem. Não jogou bem, não. Esse jogo não jogou bem, não. Esse jogo foi o erro de Felipe Santana, Muriel expulso. Jogou mal. Lembrei agora. E é um jogo que o Náutico... A Ponte estava com o jogo para ganhar a hora que quisesse. O Náutico estava muito cansado por causa dos jogos contra o São Paulo. Esse foi o jogo que Léo Mago passou vergonha em campo. Assim, quem pegar os piores momentos, no caso, de Léo Mago no segundo tempo desse jogo é constrangedor. Léo Mago chega a dar uma voadora no jogador da Ponte porque ele não sabia nem conseguir chegar para poder dar uma dividida. A bola já tinha saído do jogador da Ponte, ele está dando uma voadora no jogador da Ponte. Foi constrangedor. Aí tem um jogo contra o ABC depois fora. Que o Náutico empata. Que foi onde virou a chave, velho. Assim, porque a parte física do Náutico virou a chave aí, porque o Náutico tem aquela expulsão de Auremi logo no começo, né? Com menos de 1 minuto de jogo, 2 minutos de jogo. E aí o Náutico joga o jogo todo com 10 e quem merecia ganhar a partida era o Náutico. Então, assim, eu acho que a parte física, da desconfiança física nesse jogo dá uma mudada aí na percepção de todo mundo. Tem um jogo contra o Bahia depois, mas, porra, irrelevante. Copa do depois Nordeste ali... do Maringá em casa... Só que aí vem a sequência. Lembrei. Não perde mais. Maringá... Só que o jogo do ABC é 31 de maio, tá? É no final de maio. 31 de maio. Esse jogo do ABC foi um dos jogos que o Náutico estava mais sem jogador. Esse jogo do Maringá, ele acontece 15 dias depois tem mais uma pausa de 15 dias para ter outro jogo, não é isso? Não é bem 15 dias, esse não, mas... 15 dias. Não, é 15 dias, pô. 15 dias. Esse jogo 31... do Maringá... É 13. Mas... vamos brigar por isso. Foi um jogo único em 30 dias, mais ou menos. É mais, João. É 16 dias. Foi dia 16 o jogo do Maringá. E o jogo do ABC Pronto, foi 31. Depois passa mais uns 10 do outro. São 13 dias do Tambense. Foi um jogo entre quase 30 dias. Esse jogo do Maringá foi a final do campeonato com o Náutico. Se o Náutico não vence esse jogo, o Maringá vinha bem na época, vinha bem entre aspas, tinha tido o primeiro momento bem e estava começando a oscilar. Se o Náutico não vence o Maringá, eu acho que o Náutico não iria ter capacidade de no final se classificar. E foi uma bonita vitória por 2-1. E depois o Náutico ganhou da Tombense lá, pô. E esse jogo... Aí deu uma oscilada contra o Floresta, né? Aquele 0x0. Esse jogo, o primeiro tempo, o Náutico fez talvez o melhor tempo que o Náutico fez em toda a competição. O Náutico destruiu o Maringá no primeiro tempo. E no segundo tempo jogou muito mal. O Maringá veio para cima do Náutico, o Náutico segurou o placar. É esse jogo, João, tu vai lembrar, que o nosso amigo se desesperou. Foi o jogo que me deu esperança e deixou o nosso amigo desesperado. Porque eu me apeguei ao primeiro tempo. O resultado do jogo era importante? Era, óbvio que era importante. Mas a gente ganhou a partida. Era óbvio que não era para ter tomado sufoco, mas ganhamos. E foi esse jogo que desesperou o nosso amigo, chegando ao auge de chamar de trabalho pig, vamos botar assim. Um trabalho pig, esse Diário dos Anjos. Tem um detalhe. Aqui nessa sequência, Maringá, Tombense, Floresta, mesmo empate com o Floresta, aí depois empata com o Figueirense. Nessa hora que empatou com o Floresta e Figueirense, que a gente fez 8 pontos em 12, na cabeça de todo mundo era, vai classificar. Todo mundo falava. Mas aí tinha o medo, viu? Não estava no G8.
Porque teve esse Tombense quando ganhou, aí foi pro jogo em casa, empatou com o Floresta, todo mundo. Porra, como é que empatou com o Floresta? Aí você empata com o Fluminense. Daí você olha para a sequência. Mas é porque você olha para a sequência. Porque você vê o líder do campeonato vindo jogar em casa, você pega o Guarani fora, tem o Retrô, que beleza, mas é um jogo, querendo ou não, e ganhou os dois, né? Difícil, e tinha o Londrina. Então você pega uma sequência de 5 jogos ali que era difícil. Então todo mundo empatou esses dois. Da primeira fase foi o último momento contra o difícil. Anápolis, né? Foi o último momento difícil da primeira fase do Náutico, porque o jogo contra o Floresta... Do ABC para frente, tudo mudou. Do ABC para frente. Mas calma. Que dentro de uma história tem nuances. O jogo do Floresta foi um jogo muito complicado para o Náutico, porque todo mundo acreditava que o Náutico ia ganhar. Era 3 pontos na tabela de todo mundo, e o Náutico não consegue passar da defesa do Floresta e empata esse jogo. Ainda tomou uma bola no travessão. E nesse jogo, muita coisa mudou nesse jogo. Veja que não foi um momento de pura estabilidade, não, já. O ataque foi completamente diferente para a próxima partida. Eu lembro que saiu o Kelvin, Mexeu muito no ataque nesse jogo aí. Inclusive, eu não coloquei aí, mas teve muita notícia. O Náutico bateu muito na tecla do ataque. Hélio e Guilherme. A semana toda. Aí o Náutico foi jogar. Eu lembro que o Náutico foi jogar com Vinícius de meio campista contra o Figueirense. Vinícius saiu da ponta e foi jogar de meio campo naquele jogo. E o Náutico não jogou bem aquele jogo. O primeiro tempo foi um amasso do time do Figueirense, que era para ter feito vários gols ali. Não fez. Carlinhos estava aprimorado naquele dia. Só Carlinhos entregou uns 3 gols para o Figueirense não conseguiu fazer. Grande partida daquele cara que jogou no Náutico, que foi até especulado agora, Gabriel Santiago. Boa partida do lateral esquerdo, que se machuca na reta final do primeiro tempo. O Leonel... Uma salvada do Náutico aquilo, viu? Foi. Ele estava engolindo o Náutico. Então foi o Náutico empatar contra o Floresta, com muitas queixas do ataque. Hélio dos Anjos fez altas mudanças no ataque. Eu lembro que no programa aqui, eu desacreditei muitas das mudanças de Hélio dos Anjos. Eu achei que Hélio estava sendo muito exagerado de tentar fazer tantas mudanças. No final, Hélio estava um pouco certo. Não no fato de ter jogado Vinícius para meia. Mas eu lembro que ele alçou aquele time, um jogador que veio se estabilizar na posição. Quem foi, João? Não, Hélio Borges, ele entra nesse jogo... e aí ele rouba a vaga de Kelvin. Hélio Borges já tinha entrado bem contra Tombense, que fez o gol. Fez o gol não, né? Ele faz a jogada do segundo gol, que é de Arnaldo. Ele entra no lugar de Kelvin nesse jogo, aí ele vira titular. É o jogo de titular. Só que desse aí foi o jogo que ele tenta colocar Vinícius de meia. Colocou Vinícius ali por dentro e jogou Marco Antônio para a ponta, que Marco Antônio fez jogo terrível. E foi a estreia de Lucas Cardoso também nessa partida. Foi. Eu achei muita mudança por causa disso, mas acabou que Lucas Cardoso começou a entrar numa fase boa, então foi um acerto. Hélio Borges estava melhor, acabou sendo melhor que Kelvin durante um recorte das partidas. A única coisa exagerada foi o fato de ele ter optado por Marco Antônio, né, que não rendeu em momento nenhum, e Vinícius ter jogado no meio. Eu acho que ali também não deu certo. Mas foi um momento de inflexão, tá? Esses 2 jogos. Vamos lá. Aí a gente tem a sequência aqui que perde para o São Paulo, né? Num jogo que, assim, era meio... aquele negócio, tinha esperança, mas era isso aí. Lança um uniforme novo, anuncia a biometria, que está funcionando até hoje, né? Sim. Tá. Eu acho esses uniformes do Náutico subestimados desse ano. Eu acho os dois muito Eu não bonitos, gosto muito do branco, não. O vermelho é muito bonito. Caramba, o branco é muito bonito também, velho. A gola do branco é muito legal. Eu gosto mais da do branco do ano passado. A do branco do ano passado eu acho melhor. Não, a do branco do ano passado é muito, muito boa. Eu gosto muito dela, até pelo estilo de ser um pouco mais folgada e tal. Mas essa branca é muito bonita, pô. Eu gostei muito do uniforme da Diadora. Eu desgosto de todo o uniforme branco do Náutico. E não é esse que me convenceu. Não gosto desse uniforme aí, não. Mas aí... Ou seja, tu não gosta de nenhum, então... Não gosto de nenhum, mas já teve alguns que eu vou dizer que é ok. Mas não é o caso desse daí. Para mim, o mais feio que tem é aquele da pandemia. Aquele ali é horroroso.
Não, Tá aquele ali é falando qual? O horrível, aquela bola é branco? O ridícula. branco? É. Que Parece tem- McDonald's. É, eu acho feinho mesmo. Eu também acho feinho. Mas vamos lá, vamos à sequência aqui. Aí, Grupo Argentino veio com a proposta. Eu ainda tenho esse uniforme aqui no pacote. Essa fase da N6, a N6 deu uma melhorada quando ela mudou, porque ela fez aquela camisa 22, que era uma A listrada N6 parecida com essa aí. melhorou a partir Todo mundo- daquela. A partir do uniforme do jogo do Vasco. Apesar de que aquele uniforme. Eu tô falando em qualidade, não em gosto, porque a camisa era feia. A 2022. Porque ela era Qual de repleta 22 tá informação. falando? Deixa eu pegar ela aqui. É a de. Toda- Aquela com a manga toda branca, com a gola Ah, meio... não, eu acho essa É com a feia. manga branca Não, uma é das mais feia, feias mas da ela é... história. Não, ela é feia, mas ela é boa. Todas Nossa, as camisas da N6 são feias e tem umas Não. que são assim Não, horripilantes. essa A quadriculada- é horripilante. Calma, ela é calma, horrível, calma. mas a qualidade melhorou. A Tem qualidade tem uma que é bonita, que é a de 21, eu acho. Que é. Mas a qualidade é É horrível. A qualidade É, era horrível. é, Muitos é, problemas é. de costura. Eles erravam. É feio. eles erravam Não, demais. pô, mas tem uma que é muito bonita, pô, pô, não vou lembrar o ano, mas é que ela é bem simples. É, Não, A Estrada, 2021 21. branca. é essa aí? É 2021? Eu acho que ela é Estrada 21, é. Olha, as camisas da N6 são tão bonita. feias. Essa camisa feita por qualquer fornecedor bom. Não, teria mas sido- a listrada, pô. A listrada, é a listrada. Ah, então é a 2023 listrada. Essa branca aí tá É, boa. é tá 2023, é 2023. Essa branca aqui é o melhor tecido que a N6 Eu acho que não é teve. 23, não, viu? Eu acho que não é 23, não. Quem foi que jogou? Fala, As camisas da a N6. capa é 2023. Essa aí, Acho que que- Renato tá aí, ó. Essa aí. Pera aí. Todas são horríveis. Todas são horríveis. Essa é bonita. Essa é ok, essa é ok, essa é ok. É bem ok essa aí. A de 21, Pô, essa é a que tem a camisa do manga Náutico, aqui pô. vermelha, a que tem a manga vermelha, que parece com essa da Diadora, é bonita. É uma camisa bonita. E ficou. Agora sim, o material aí pesa muito, né? Rapaz, a N6 tem. A N6, no geral, todas são feias, mas ela tem algumas atrocidades. A quadriculada é uma coisa bizarra. Cada camisa tem um escudo num ponto diferente. A Vinho também é muito feia, a Vinho. A Vinho é muito feia também. Eu acho que a vinho feita por qualquer marca decente tinha ficado bonita. Olha, Eu não achei a melhor, A azul com amarelo é um negócio. a melhor não, aquilo ali é camisa da tenebroso. N6. E é azarada Não, ainda. Não, e aquele escudo é muito feio. Eu não sei porque o Náutico usou O aquele Náutico escudo foi ali no- punido. O Náutico foi punido por ter feito uma camisa tão feia. Assim, porque no dia que estreou ela, Chiesa machucou o tornozelo, Giancarlo se ferrou também, o Náutico começou a degringolar. O Náutico foi punido, foi punição aqui. Vamos lá. A camisa da N6 que eu acho mais okzinha é a camisa do jogo da Volta dos Aflitos. Eu gosto dela Que não, também. não Eu tenho- tem nenhuma linha principal dela. E a Ela fez nas primeira pressas, né? e a primeira que vem com uma linha principal é uma das mais feias que tem. Nossa, A primeira que Aquela vem primeira é horrível. Nossa senhora. 2019, né? Ó, aproveitando, já que a gente falou do jogo da Volta dos Aflitos, de comentar aqui que meu grande amigo Alexandre Carneiro mandou uma mensagem aqui dizendo que, falando sobre o livro, né, o Odselve Rubra, perguntou se a gente tinha recebido o livro, ainda não recebi, tá? Tô Eu queria esperando um. aqui. Chapo também quer, então ele disse que a CEP distribuiu. Renato, depois tu vê aí. CEP é o quê? Alguma coisa de crônica esportiva? Companhia a- Editora de Pernambuco, porra. É a editora de Pernambuco. Ah, tá. Enfim, em algum momento a gente vai receber e ele se colocou à disposição aqui, enfim, do 45 e do Timbucast aqui. Estou esperando o livro e vou ler. Eu quero ler também, eu queria. Vamos lá. Essa proposta do grupo argentino morreu, né? Não passou disso aí, não, né? Não. Esse isso. Tá. Aí, Náutico anuncia Matheus Silva e Raimar. Foi a entrada de junho ali. Depois o Náutico perdeu pro Bahia, né? Dia 7. Que também é um jogo. Matheus Silva. Raimar, que é um dos maiores erros de João. João pé de feijão. Porque João tinha esperança em Raimar. A torcida criticou muito na estreia. João pediu calma
Ele deu uma melhoradinha no segundo jogo, mas depois... Foi, mas Raimar foi decepção total. Mas eu acho que o problema, eu ainda acho que o problema de Raimar é não servir para jogar na forma como o Náutico joga. Não. Eu acho que o problema de Raimar é que ele nunca mais vai jogar bola na vida. Por quê? Ele não tem condição. Aquele cara não tem condição, pô. Física, Não, tá falando? Ele é muito abaixo, velho. Ele E é é muito um negócio, Matheus Silva aí, uma coisa interessante. Eu acho que não teve, não. Mas eu acho que o Náutico, com o Matheus Silva e Carlinhos, na dupla de zaga, não tomou gol. Enquanto os dois eram a dupla de zaga titular, não teve gol. O Náutico renova com o Odivan, nem lembrava disso. Tá no no mundo, mundo. E 15 dias depois ele vai embora. Muito interessante, né? Pro time de Marquinhos Santos. É, né? É. Que doideira. Eu tava até pesquisando aqui rapidamente as camisas do Náutico, né? E me lembrei que em 2019, apesar da camisa ser grotesca, o Náutico tinha o patrocínio do Hospital Português, que tem muita ligação com a história do Náutico. O Náutico, inclusive, pouca gente sabe, eu não sei se isso vai melhorar a história do Náutico, porque o Náutico já é tido com um passado muito ruim. O Náutico, durante muito tempo, foi considerado um dos... Isso caiu com o tempo, né? Mas foi considerado um dos times luso-brasileiros, né? A Portuguesa, Tuna Luso, Portuguesa Santista, Portuguesa do Rio, esses times aí luso-brasileiros, o Náutico também era. O Náutico foi fundado por um português, né? Então, apesar de não ter abraçado tanto Esquece Portugal, isso. O Náutico tem... A história do Náutico é só de racismo, tudo que não presta. Mas dizer que ele é português não é bom, não, pra gente estar nisso aí. Só piora. Só fala que é racista e pronto, porque isso evita problemas. É muito interessante isso. É muito Essa interessante semana isso. Alguém falou de Cook, e aí disse lá que não pode citar o nome de Cook, porque a torcida do Náutico passa pano para Cook, chamando Cook de um monte de coisa. Cara, é assim, cara. A nossa é a desgraça, todo mundo teve uma história linda, e o Náutico foi o feião da história. Eu não tô falando de deboche, não, tá ligado? Uma pessoa me ensinou isso. Uma pessoa me ensinou isso. Se o cara quando pegar tiver acusando, quando tiver acusando o Náutico de qualquer coisa, deixa escarnecer. Eu nunca, quando a turma tá dizendo assim, o passado do Náutico, meu irmão, pode falar, escarneça à vontade, pode escarnecer. Mas tal time foi também. Não, mas vamos focar só no Náutico. Pode falar do Náutico. A pior coisa que tem é você ser procurador do time lá, eu vou defender a história do clube. Irmão, se fez merda, deixa ter feito merda e deixa o rival, porque o rival, ele deve estar falando disso, Chapa, só por questão de consciência social. Não é por clubismo. É inacreditável. É muito louco o torcedor do esporte fazer isso, pô. Porque o esporte, irmão, é surreal um time que tem um nome. O nome é em inglês, pô. O nome, o esporte tinha. É muito louco isso, mas tudo bem. Vamos seguir. Aí o Náutico perdeu para o Bahia, né? Protocolarmente, depois renovou com o Odivan e o Odivan foi embora. Aí entrou outro pequeno turbilhão no Náutico, que foi essa proposta do clube da Bulgária por Hélio Borges, aí, que criou um all-star, né? Guilherme destacou falta de equipamentos, atrasaram, e aí começou uma coisa que a família dos Anjos vem batendo há muito tempo, que é na estrutura do Náutico, né? De recuperação e tal. E o Náutico ganhou do Tombense fora de casa e entrou no G8 pela primeira vez, no dia 28 de junho. Foi a primeira vez que o Náutico pôs os pés no G8. Esse jogo da Tombense, eu lembro que eu estava assistindo o jogo da Tombense, né, para falar aqui no pré-jogo. Meu irmão, os caras só tomavam um gol de cabeça. Era tipo 80% dos gols deles no campeonato era de cabeça. Assim, eu fiquei desesperado com essa informação. Não tinha que fazer alguma coisa com ela. E o Náutico fez um gol de cabeça nesse jogo. Ô, Chapo, bora com um recadinho do Esporte da Sorte. Todo cria bom gosta de ser brasileiro. Rola diversão de janeiro a janeiro. No sul, no nordeste, no norte, todo lugar. Onde o brasileiro estiver, a curtição também está. Olha a diversão. Quando eu vou pro rolê de busão, quando eu curto meu sabadão, quando meu time jogar um bolão. Olha a diversão.
da sorte. Duvido você não se divertir. Baixe o app. Se deixar de ser diversão, pare. E aí você pega a câmera do seu celular e aponta para o QR Code no canto superior direito da tela para você fazer parte do Esporte da Sorte. Duvido você não se divertir, jogue com responsabilidade, apenas para maiores de 18 anos. A política de promoções não se aplica para boas-vindas de jogadores, nem está condicionada a depósitos. Nosso amigo Juarez Gomes faleceu, né, em julho, que era zagueiro na época do Hexa, jogou nos 2 últimos anos do Hexa pelo Náutico. Não era titular, assim, absoluto, mas foi um jogador importante ali daquela época. Se eu não me engano, ele jogou a final contra o Palmeiras. Não sei se um dos jogos, mas ele chegou a jogar. Depois eu vou conferir isso. Conselho do Náutico aprova a renovação de contrato com a Futebol Card e o Náutico ganhou 500 mil. Isso deu 500 mil hoje no futebol é um prato de sopa, né? Mas ajudou. Aí com a proposta do futebol búlgaro, Hélio Borges fica fora do... Ele não jogou contra o Floresta e Guilherme chegou a declarar que ele não queria ficar. Pouco depois ele acabou ficando. Foi convencido a ficar. Náutico e essa notícia eu coloquei porque é importante isso aí. Eu achei interessante. Em julho, Náutico e volante Igor Pereira negociam renovação do contrato. O Náutico queria muito o Igor Pereira já desde julho, né? O que vai mudar depois do quadrangular, que foi quando o Igor Pereira atendeu muitos telefones com o número... qual o número? 17, né? Campinas? Acho que é 011, né? Não sei se Campinas é 11, acho que é 13 o DDD de Campinas. Igor Pereira acabou recebendo uns telefonemas e acabou jogando um futebol um pouco diferente. E ficou na Série C, né? Sempre bom. Mas é bom o jogador ter noção do seu tamanho mesmo. Acho que às vezes ele pensou nisso. Acho que eu sou jogador de Série C mesmo, vou ficar por aqui. Paulo Sérgio destacou, voltou a jogar mais. Então aí, 8 de julho era Paulo Sérgio com mais um vai e volta, né? E dia 11 anunciou Lucas Cardoso. Aí teve a pausa, né? Acho que não é a pausa da Copa, não, isso aí. Não. Mas ficou sem notícias relevantes até dia 26, que foi quando ganhou do Guarani. Faz um mês que João escalou o Lucas Cardoso no time. Ele está sendo anunciado agora? É porque a gente revisou, a gente estava em maio e a gente estava já falando dos jogos da frente. Mas dia 11 é quando ele é oficializado. Ele foi oficializado 11 de julho. E aí, vamos para agosto. Foi um mês meio marasmo, né, Júlio? Não questiona não, Aldo. É porque a gente ficou lendo as notícias da frente, pô. Aí Igor Bolt chegou em Campinas, chegou no Náutico dia 1º, né, de agosto. Dia 4, o Náutico... em agosto foi quando começou-se a falar sobre a defesa do Náutico. Essa é a primeira notícia do NE45 sobre Náutico lidera ranking de melhor defesa das 4 divisões. Essa, na verdade, não é a primeira, não. Teve uma antes, um pouco antes, que foi falando que Náutico e Flamengo lideravam, e depois essa daí, que era o Náutico lidera o ranking das 4 divisões. Em 4 de agosto, final de julho, ali, quando se começou a comentar sobre a defesa do Náutico, que não tomava gols, né? Hélio Borges do Náutico... Aí aqui também eu destaquei isso aqui, porque foi... Hélio Borges do Náutico destaca sentimento de gol nos aflitos lotados, é uma honra. Essa declaração dele é muito porque ficou um clima meio chato dele, depois dele ter ficado. E aí esse fato é uma honra, tal, foi meio para limpar a barra dele. Bruno, essa vitória também aqui, do dia 10, foi uma vitória, assim... Eu acho que foi um dos grandes jogos do Náutico. Dia dos Pais. Foi um dos grandes jogos do Náutico. Foi um jogo de manhã. O golaço, foi o masterclass de Mezenga. Eu acho que foi a maior atuação individual do Náutico na temporada de um jogador. Foi essa de Mezenga. Vocês citariam outro? Eu acho que Muriel contra o Guarani na volta. Contra o Guarani e Paulo Sérgio contra o Brusque. Patrick Alain, naquele jogo que ele entra com o Lucas Cardoso machuca. Ele entrou, fez 2 gols e deu uma assistência. Mas assim, esse jogo de Mezenga também foi absurdo, né? E esse aí vai ser um confronto que a gente vai ter no Pernambucano, né? Hélio dos Anjos contra Roger. Roger, que era o técnico do Londrina, e agora vai treinar os pontos. É mesmo. Será que já chega até o clássico? É na terceira rodada. Que é a rodada de estreia do elenco profissional, né? Porra, se não chegar lá... Era um grande Londrina esse aqui. O Londrina estava numa fase boa também. Não estava... Roger surta nessa coletiva, dá um... Eu lembro. Ele dá um... Diz que tudo que ele pode fazer tá
Depois do clássico, ele pode soltar gol. Dia Veja, 11 tem uma notícia muito interessante. Alguém garante que Roger, quando o Náutico e o Sport se enfrentar no Pernambucano, que Roger... Eu acho que ele vai enfrentar ele dos Anjos. Eu só não sei se ele vai enfrentar como treinador. Pode ser que ele seja o atacante do time, né? Porque tá difícil de jogador lá, né, se apresentar. Que é isso, puta. O cara, ele não para. Então, Twitter, X, foca em Atos Hildo, tá? Eu não tô nessa vibe mais. Eu tô velho. Trio de Ferro do Recife vence... Vai. Teve o quê, tu ia falar? Não, que teve um perfil lá do Twitter que colocou Atos todo final de ano ele fica on fire. Ele entra no clima mesmo. Eu gosto de animar um pouco. No final do ano tá todo mundo meio cansado, né? Aí passa Natal, a turma fica meio ressacado. Então, vamos animar um pouquinho o Twitter para deixar a vida um pouco mais leve. Ah, sim, o Twitter é um lugar para deixar a vida mais leve, com certeza. Trio de Ferro do Recife vence numa mesma rodada de campeonato após quase 800 dias. Detalhe, isso aí é culpa de um deles, né? Que foi citado por Atos Gildo aqui, né? Esse tava doido para não ganhar um jogo, mas aí foi quando ele ganhou, né? Dia 11 de agosto, foi a primeira vitória dele na competição. É bom que é Corinthians ou Grêmio. Eu acho que é a Só do pode Grêmio. ser um desses, né? Eu acho que essa é a do Grêmio. Não sei. Mas só tem essas duas, né? Náutico vence a Nápoles e confirma a classificação. Vitória de rubro-negro na Ilha do Retiro não teve nenhuma. É mesmo, né? As vitórias foram fora, né? Não, uma foi fora, mas a outra foi com o terceiro padrão. Vestido com a camisa principal, o Sport não ganha quase um ano na Ilha do Retiro. Que situação, velho. Trio de Ferro do Recife. Náutico vence a Nápoles e confirma a classificação com aquele gol de Igor Bolt, né, de peito. E chegou de volta o nosso querido Samuel Tussania, viajou para assinar com o Náutico dia 19 de agosto. Dia 1º de setembro não teve mais informações relevantes, né, do dia 19 até o dia 1º. Porque ficou aquele marasmo depois da classificação, nada muito relevante. Aí Náutico contratou Vitinho para a reta final da Série C e Paulo Sérgio não viaja. Mais uma notícia de Paulo Sérgio fora do Náutico. Com um a menos, o Náutico vence Brusque pela segunda fase. E aí uma notícia relevante também, que se torna rotina, né, em jogos em Brusque. Náutico vence e atacante sofre ataque racista em vitória do Brusque. Vitória contra o Brusque. Muito comum lá, né? Inclusive, assim, a gente aprendeu muita coisa sobre o Brusque. Melhor não aprender mais. Vamos deixar esse assunto para lá. Acertado com o CRB, Marco Antônio pede desculpas à torcida do Náutico. Isso aí foi uma turbulência muito grande também. Twist. Acertado com o CRB. Marco Antônio tá onde? No Vila Nova, né? Ele foi pro Vila Nova. Ou seja, arrumou essa confusão para nada, né? Essa confusão foi para nada. Não é muito bom confiar, não, pô. Ele E queria ficar no alvirrubro. Ele gosta de time vermelho e branco, né? CBF divulga o áudio da expulsão do zagueiro. Quem foi que foi expulso? Foi João Mastro. João Mastro. Que foi uma expulsão absurda, né? E nesse momento aqui, dia 9 de setembro, Patrick Alan assumiu a artilharia do Náutico, o que acabou sendo ultrapassado por Paulo Sérgio na reta final, né? Sem João Mastro. Aqui a gente estava tendo paz do fim de maio, né? Fim de maio, junho, julho, agosto foi paz no Náutico. Junho, julho e agosto. 9 de setembro começa o caos. Sem João Mastro, as opções eram Ryan e outro maluco lá. Era Ryan e quem que eram as opções? Opção? Acho que não tinha muita opção, não. Era Ryan. Acho que o Divan chegou a ser cotado. Chegou a jogar o Divan, não, né? O Divan tinha saído já. Pô. O Divan já tinha saído. Não, eu não lembro como é, mas foi Ryan e quem a zaga contra o Guarani? Ryan e Matheus Silva. Mas Matheus Silva jogou no sacrifício, né? E Matheus Silva não podia jogar contra a Ponte, tá ligado? Ele não podia jogar contra a Ponte. Aí jogou Ryan e outro. Contra a Ponte? Ele não podia jogar contra a Ponte. Contra a Ponte foi João Mastro e Igor Fernandes. Igor Fernandes jogou de improvisado, né? Porque João Mastro não foi expulso.
Aí ele ficou suspenso contra o Guarani. Aí teve que entrar Ryan. Aí no outro ele volta e Igor Fernandes é improvisado. porque Igor o Matheus Fernandes Silva não falha podia no gol, jogar. né? Da Ponte? Não, acho que não. É Igor Pereira que falha. Ah, não um gol de cabeça, né? Que é até uma falhinha de Muriel, inclusive, Não. nesse jogo. O da Ponte É o gol de cabeça, Pereira. né? Aquele gol xoxinho no canto. É, Igor Aquele é contra o Pereira, Guarani. é Igor Pereira, é Igor Aquele contra o Pereira. Guarani. É Igor Pereira. Já tava doidinho ele. Ó, com o pênalti perdido, o Náutico é derrotado pelo Guarani e vem a invencibilidade dos jogos chegar ao fim. Náutico não paga a multa de 1 milhão para ter Matheus Silva, talvez, assim, é 1 milhão, né? 1 milhão é muito dinheiro. E Náutico perde para a Ponte Preta. Aí o caos começa. Aí Náutico anuncia a saída de Marco Antônio, torcida faz protesto e cobra elenco antes do embarque. Náutico confirma a lesão de Vinícius. Aí, meu amigo, de 9 a 25 foi loucura total. Na verdade, até mais, né? Aí, Náutico marca, mas sofre empate da Ponte e segue com situação complicada. Ainda estamos em meio ao caos. De 9 até 27. Aí, com vitória do Brusque, o Náutico volta a ficar vivo, porque o Náutico podia acabar aí já, viu? Dia 27 foi o primeiro match point que o Náutico salvou. O Brusque salvou, no caso, né? Porque, porra, foi... ganha, e foi um jogo tenso, porque o Guarani a gente tava fazendo aqui o react, foi assim, absurdo. Pô. O gol do Guarani, do Brusque é um de fora da área, mal assombrado. Assim, uma falha do goleiro, né? Falha do goleiro. Falha do goleiro. Não, assim, estuda o STJD por vaga na Copa do Brasil, que ainda tá, né? Essa celeuma ainda tá acontecendo, mas eu acho difícil. Com um a mais, o Náutico empata com o Guarani e chega vivo com aquele gol mandrake de Paulo Sérgio também, né? Que a bola quica, ele cabeceia meio de bate-pronto ali, faz o gol. E aí de novo... Olha a quantidade de falta de Paulo Sérgio, pô. Caramba, são quase todas as notícias aqui. Porque... Mas olha que arco do herói, né? Ele foi citado como problema durante muito tempo. Lesão, não viaja, não. E aqui, esse jogo do Guarani, eu não coloquei ele na foto, mas podia ter colocado, porque o gol foi dele, né? Podia ser ele a foto. Então, assim, ele foi decisivo em todos os momentos. Aí, Paulo Sérgio retorna ao Náutico, marca gol e destaca, trocaria por uma vitória. Então, o dia de 9 até 8 foi quando a gente teve um mínimo de alívio, mas mesmo assim, era aquela conta, né, de, porra, tem que ganhar, tem que torcer para não ganhar e tal. Aí, Náutico terá retorno de Vinícius e elenco quase completo contra o Brusque. Paulo Sérgio torna dúvida contra o Brusque, voltou ao papo de dúvida. Paulo Sérgio decide, Náutico vence o Brusque e conquista acesso. E herói do acesso, Paulo Sérgio jogou no sacrifício em vitória. Então, assim, Paulo Sérgio jogar lesionado foi normal. E Paulo Sérgio termina 2025 como artilheiro, tendo disputado só 36% dos jogos. Eu diria nosso amigo Atsildo, parafraseando uma frase já muito comum da história do futebol, o centroavante nunca morre. Ele nunca morre. Sempre há uma opção dele. Inclusive, também tem uma frase que ecoa na minha cabeça todos os dias antes de eu dormir, que eu vi o pós-jogo do Náutico lá. Eu vi tudo sobre o jogo, né? E aí eu vi o do 45, que Cássio Zirpoli falou uma das frases mais brutais da história da internet, que foi: mais uma vez, o cenário do Náutico se vê diante de um pênalti no final do jogo, só que dessa vez tinha cobrador. Aí, essa frase ecoou na minha cabeça de uma forma muito cruel e ainda ecoa até hoje. A frase, só que dessa vez tinha cobrador, é muito forte. Inclusive, também em 2019... Das últimas vezes vem tendo o cobrador, né? Dá a César o que é de César. Júlio César também pegou a bola, bateu e fez. Mas é porque dessa vez, além de fazer... Giancarlo fez 2, né? Ele fez 2, pô. Fez no jogo e depois, né? Mas assim, é porque agora, dessa vez, foi um pênalti que deu o acesso direto. Foi o direto. O Carlos que levou para os pênaltis. E também porque fazia 20 anos da Batalha dos Aflitos, né? E também era no quadrangular, né? Então, enfim. Porque, velho, são elementos que ligam. O pessoal compara muito, né, 2019, mas pra mim foi muito pior esse quadrangular, velho, porque foi uma tortura, pô.
Foi eu torturante. mostrei aí, foi um mês de Ah, desespero, meu pô, irmão, um mês. aqueles jogos ali, aqueles 4 empates, velho, é muito tempo, assim, eu não sabia o que fazer mais, pô. Assim, não dava mais, o cara não conseguia pensar, não parava de pensar em jogo, toda semana era um jogo A gente decisivo. a gente mesmo toda hora, pô, a gente Horrível, assistiu o jogo pô. do Brusque, a gente ficou pra morrer no jogo do Brusque, que a gente nem tava jogando, pô. Aí depois a gente foi pro jogo da Ponte, ganhando e pensando, porra, vai dar. Aí leva um gol no final. Aí depois vai pro Guarani E foi o que tá salvou, eliminado. Chape. Aquele golzinho é o que dá à Ponte a chance de perder a vaga pro título no último jogo. Pô. E, se bem que eu acho que a Ponte ia matar o Guarani de todo jeito. Mas tinha que ser do jeito que foi, velho. Eles tinham que ter muita coisa pra. Velho, foi muito absurdo. brigar. Foi tudo muito absurdo isso aí. Foi tudo muito absurdo. E aí começou uma nova rotina de notícias no Náutico. Né? Que o melhor disso aí também foi os nossos queridos e amados, que olha, mora em meu coração, tá? Os nossos queridos rivais, principalmente aqueles das três cores, que estavam assim, doidos, babando. Era o Guarani de corpo e alma. Tava babando Sou para Guarani poder o de Náutico corpo e não alma. subir. Aí ia vir, o Náutico morre na praia. E na Não, mas dona- já faz muito tempo. Assim, eu fiz um levantamento recente disso aí. Já faz. Se você pegar os últimos momentos decisivos do Náutico e os últimos momentos decisivos de Sport, Santa Cruz, faz tempo que o Náutico reverteu isso aí, viu? Não, pô, é só o Os Náutico que 10, morre na os 10. praia. Chape. É só o Náutico. Ih, Você meu perder. É você Eu não perder lembro. do Ibis. Você perder do Ibis em casa e ficar sem divisão. É a gestão. A gestão. É a ruim, gestão, é os pô, presidentes que foi. estão acabando. É os O Náutico morre na presidentes que praia. passaram e prejudicaram o povo, a massa tricolor, tá ligado? Não é que o time é fracassado. Não é que o time morre na praia. Não é que o time é frouxo. É simples gestões, pessoas que colocaram o nosso querido Santa Cruz naquela situação. Agora, se é o Náutico, não foi o gestor que é ruim, a gente não teve gestores ruins. É a essência do time. A essência do time é de fracassar, tá ligado? E faz tempo que eu não vejo isso aí. Na verdade, o Náutico tem fracassado contra o Retrô da vida, contra o Salgueiro. De time de massa, o Santa Cruz é o time mais fracassado. Não é só do Brasil, não, é da história do mundo. Ninguém de massa chegou tão baixo quanto o Santa Cruz, porra. O Santa Cruz ficou sem divisão para jogar porque perdeu do Ibis em casa. Aí é esse time que fica torcendo para a gente, num quadrangular que foi pesado, né, contra a Ponte, contra a Guarani, perder para poder vir dizer, olha aí, você é fracassado. Deu errado. Ficaram com aquele gostinho na boca de querer... Pior que é verdade, né? É pior que é verdade. Se você considerar o Santa Cruz, historicamente, naquele quadro ali dos 30 maiores clubes do país, contando, sei lá, Atlético Paranaense, Goiás, não sei o que lá, se você fizer isso tudo, quem chegou a ficar sem calendário é só o Santa Cruz, né? Olha, E se veja só, você vamos considerar- Porque o assumir. Paraná não entra nessa conta, não, né? Porque o Paraná é um time que tem 30 Não, anos. vamos fazer o seguinte, vamos assumir times com... O Santa Cruz não diz que tem mais de 1 milhão de torcedores? Não, Tem uma seis. pesquisa que diz... Veja, tem uma pesquisa que diz que o Santa tem 950 mil torcedores. É a mesma pesquisa que o Tricolor usou para zoar o Náutico. A pesquisa diz que o Santa tem 950 mil. Mas o próprio Tricolor diz que tem 6 milhões. Então, vamos dizer que o Santa Cruz tem mais de 1 milhão de torcedores. Se você pegar clubes com mais de 1 milhão de torcedores no mundo inteiro, ninguém foi tão abaixo, ninguém foi tão ali no subsolo do que o Santa Cruz foi. No mundo. No mundo. Tentem buscar aí, pergunte à inteligência artificial. Algum time assim, com mais de 1 milhão de torcedores chegou aí a um nível tão baixo? Se chegou, foi por causa de punição. Tipo o Rangers. Na Itália acontece muito. O Rangers da Escócia foi punido e foi jogar a última divisão lá do Campeonato Escocês. É só por punição. Na bola... Não, tem que pior, ir- ele Tem jogou. que ir, voltar e ir de novo. E o Rangers Mas foi jogou, uma né? vez O só, Santa não, ficou sem jogar, pô. O Santa Cruz passou um ano jogando 10 jogos, porra. O time parou de jogar em março, pô. Meu Deus do céu, o que é que um time desse quer falar de outro, pô? Puta que pariu.
Mas eu acho bonito isso. Eu gosto de ver o torcedor do Santa Cruz. Todo respeito à massa tricolor. Olha aí, ó, outubro foi um mês de notícia de política, né? Política e renovação, né? Foi comissão eleitoral, marcou a eleição. Tati Roma anunciou que não ia ficar mais para o próximo mandato. Dudu foi vendido, né, para o São Paulo. Eduardo Grande também afirmou que foi anunciado que sairia. Talicinho e Cauã Maranhão foram emprestados. Patrick Alain e Igor Pereira não continuarão no Náutico na próxima temporada. E aí um grande personagem desse mês, que foi Pablo Vittori, falando que queria renovar com ele dos anos e negando contato com o Lisca. Novembro é um mês com muitas notícias, viu? Mas é porque é muito entre e sai, né? Edgar Montemor saindo, o Náutico terminou... isso aqui é um fator importante que eu pus até aqui para comentar isso. O Náutico terminou a Série C como a melhor média de público pagante. Atos tem tocado muito nessa tecla, né, de torcedores do Náutico. Eu acho que isso não tem mais a relevância que tinha no passado. As marcas procuram qualidade, engajamento, o cara que é de fato torcedor. Tudo bem que num caso do Flamengo da vida, que é uma massa muito grande, e acaba que todo mundo, a opção default é o Flamengo, né? Você não torce para ninguém, você torce para o Flamengo, ou no caso de Recife é o Sport, toda cidade tem um caso default desse, né? O torcedor que não torce para ninguém, mas ele é Sport. Você pergunta para ele 3 jogadores, ele não sabe. Mas o Náutico ele tem uma massa muito engajada de torcedores. Então, eu acho que é menos preocupante do que as pessoas costumam dizer. Essas pesquisas de torcida... não sei o que. Velho, essa pesquisa de torcida não é uma pesquisa qualificada. Não é uma pesquisa qualificada. É igual você falar assim, quantas pessoas em Recife gostam de pizza? Acho que praticamente 99% da população do Recife gosta de pizza. Mas quantas pessoas do Recife têm o hábito de ir comer pizza fora? Aí é outra informação. Então, hoje em dia, não se trata mais da forma como se tratava antigamente essas pesquisas. Assim. Essas pesquisas de massa assim, são muito fracas. O mercado não pega essa pesquisa e fala assim, Flamengo tem 30 milhões. Se bem que o Flamengo tudo bem, porque é um caso assim, muito grande. Mas o torcedor qualificado, o consumidor qualificado tem um valor muito maior. Tá? Não é mais... Tem até um caso clássico do Burger King, né? Que teve uma época que o Burger King deu o McDonald's para a galera que saísse da página do Burger King no Facebook. É um caso clássico antigo. E aí o povo falou, mas vocês perderam seguidor. Ele falou, não, mas agora a gente ficou com seguidor que não sai da página, não troca o Burger King nem para ganhar um Big Mac de graça. Então, aquele consumidor qualificado, ele tem um valor muito maior do que, tipo, para cada torcedor do Náutico, vale 10 torcedores que não acompanham o time. O time tem 10 torcedores que não acompanham o time, um Roberto vale mais que eles, com todo respeito ao nosso amigo Roberto, que é um torcedor qualificado, né? Um torcedor que acompanha, de fato, o time. Mas voltando aqui agora, Igor Bolt, Mezeng e Kelvin foram anunciados para fora, Hélio Bosch também de saída, clubes da Série C receberam uma laminha a mais ali, né? 150 mil. Agora, nesse dia 4 aí, então, vamos adicionar uma coisa aí, porque você esqueceu, não colocou, tudo bem. Mas dia 4 de novembro teve a entrevista de Pablo Vittori, Gilberto Cabaz a Alexandre Mendes de Mello. Que, assim, precisa estar na retrospectiva do ano do Náutico, porque, assim... Olha, Cabaz tocando trompete. É uma das coisas mais constrangedoras que eu já vi na minha vida, assim. Eu não consigo imitar, eu já tentei imitar algumas vezes. Aquilo ali é bom demais. Aquilo ali. Porra, eu tenho essa figurinha. Eu fiz essa figurinha e coloquei o mundo gira. Quando eu quero ameaçar alguém. Essa figurinha é sensacional. A Náutico anuncia a renovação de Matheus Silva e Arnaldo para 2026. Arnaldo teve um crescimento grande na temporada, né? Comissão Eleitoral registra pedido de impugnação na chapa de Becker dia 6. Dia 7, Bruno Becker destaca a procura de recursos, já falando sobre salário atrasado, né? O Náutico terminou a Série C com alguns atrasos. Mesmo jogando Série C, o Náutico tem mais vitórias sobre times da Série A do que o Sport em 2025. Meu irmão, isso é uma notícia absurda. É muito louco isso, velho. Isso é equivalente. Olha, o Sport tem algumas marcas muito interessantes, né? Uma marca interessante do Sport é que ele tomou um gol sem que o adversário tivesse tocado na bola, né? Aquele gol contra o Ituano, eu acho. Que o próprio Sport fez um gol contra com 3 segundos de jogo.
Aquilo ali foi sensacional. Foi o primeiro gol que o time leva sem que o adversário tenha tocado na bola. Genial. Aí Náutico anuncia pré-contrato de Muriel, Hélio dos Anjos faz críticas a Yuri Romão. É interessante. Yuri Romão apanhou de todo mundo, né? Até o treinador dos outros bateu nele. Quando a turma vê o cara apanhando, todo mundo quer dar uma tapa, né? Injustamente, diga-se de passagem. Náutico oficializa Igor Fernandes. Náutico anuncia a renovação de Hélio dos Anjos e de Wenderson também, dia 12. Aí, dia 14, o recurso da impugnação foi rejeitado. Dia 17, Pablo Vitória e Cabaz, grandes personagens, nossos como é, Obelix e Asterix, anunciaram sua saída da disputa. Júnior Todinho foi anunciado, a primeira contratação foi anunciada, né, logo depois da notícia da quase aclamação de Bruno Becker. Carlinhos foi anunciado no Noroeste dia 21. Dia 25 foi mais uma vez citado os atrasos salários. Dia 25 foi também anunciado o grupo do Náutico na Copinha, né, que a gente vai acompanhar aqui, fazer react na Copinha, como a gente sempre faz. Náutico venceu o Santa Cruz e conquistou o Campeonato Sub-20 e 26, que é uma notícia que geralmente só repercute quando perde, né? Quando perde, vira notícia. Quando ganha, ninguém lembra. Geralmente, quando perde, vira assunto. O Náutico conversou com a LFU para vender percentual das transmissões dia 26. 29, anunciou Ramon Carvalho, que estava no Ituano, e Becker foi aclamado presidente no dia 30. E agora a gente vem para dezembro, que foi o Náutico atualizou o site. Enquanto estava bêbado, o estagiário atualizou o site e colocou os títulos de 52 e 66 numa manobra das mais loucas. Eu achei que estava hackeado, me parecia coisa de hacker. Mas, Chapo, tá como no site, hein? Tá fazendo alusão a título brasileiro. Se não tivesse fazendo alusão, eu achava ok. Mas tá fazendo uma alusão a um título nacional. O que obviamente não é, né? Mas Náutico adota novo modelo de gestão integrada, que foi o anúncio, né, de esse migué que deram para anunciar que Hélio e Guilherme são o departamento de futebol de agora em diante, né? Subiu o Hélio a um status de manager, né, no time. Anunciou Reginaldo e Ramon Carvalho, anunciou Dodô e a renovação de Auremi, anunciou Yuri Silva, agora é festival de anunciação, né? Gaston e Wanderson, emprestou Felipe Santana para o Santo André. Aí agora são notícias de pré-temporada anunciada, Júnior Toró e Leandro Vilela. E aqui uma notícia muito importante, que foi... Até botei um destaque ali, né? Que para mim é uma das grandes notícias do ano, que é o plano de recuperação judicial. Depois o Náutico anunciou a comissão nova com o Robinho, ex-Cruzeiro, né? É bom destacar que é o Robinho do Cruzeiro, né? Tem muitos Robinhos do futebol brasileiro. Becker falou sobre o orçamento para 2026, dia 23, né? Que anunciou a folha de 2,5 milhões, né? Mas ela deve ser alcançada durante a temporada, não deve começar com ela. Dia 24 saiu o ranking da CBF, o Náutico subiu de 47º para 44º. Dia 25, como a notícia do Natal, foi anunciada a Reebok. E no dia 29, que foi hoje, a contratação de Juninho, meio atacante. Então, assim, a gente fecha a linha do tempo de notícias mais relevantes do Náutico para 2025. Fechou? Estamos com 350 pessoas. Como é? Do nada, 2029. Não é porque era dia 29, eu vacilei aqui.